O juízo que Deus estabeleceu para Judá, ele passou a ser inevitável. O Senhor prometeu que Josias dormiria com os seus e no seu tempo ele não veria a destruição sobre Judá. Então, a gente entende que o Senhor tenha muito a nos falar sobre esses três reis: Manassés, Amon, o filho de Manassés, e Josias, o último rei antes da deportação para a Babilônia. Porque fala de um tempo de juízo, fala de um tempo de acerto de contas. E o acerto de conta por causa exatamente da desobediência. Manassés, o nome dele significa levando a esquecer, né? Então a gente entende que ele esqueceu das bênçãos que o Senhor tinha dado, dos ensinamentos do seu pai Ezequias, sua mãe, cujo nome significa minha delícia está nela. O nome da mãe dele é Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a gente tem falado sobre isso, muito interessante entender que Manassés se arrependeu. Mas mesmo com o arrependimento de Manassés, esse arrependimento se tornou tardio. Porque ele já havia levado muitas pessoas a pecarem, havia muito sangue inocente nas mãos de Manassés. O seu filho Amon reinou 2 anos e simplesmente seguiu os passos do seu pai, sem, no entanto, se arrepender. Porém, o filho dele, chamado Josias, recebeu um reino apenas quando ele tinha 8 anos de idade. Isso nos chama muito a atenção, irmãos, porque nós temos falado sobre isso, né? Sobre a realidade de que nós já recebemos tudo do Senhor, né? Nós não trabalhamos para receber do Senhor, ao contrário, nós recebemos do Senhor e por isso estamos trabalhando. Quando nós lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 12, nós vamos ler que no versículo 25 ele diz: vede que não rejeitei ao que o fala. Exatamente o que Manassés fez. E Amon, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, a declaração ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Agora vamos prestar atenção no versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Então Josias chama atenção, ele receber o reino antes de qualquer coisa, né? Com 8 anos ele recebe o reino, há uma cronologia maravilhosa. Com 8 anos recebe o reino e com 20 anos com 16 anos ele começa a buscar o Senhor. Com 20 anos ele começa a reparar a cidade. E com 26 anos ele começa a reparar o templo, o que culmina com achar o livro da lei. E esse achar o livro da lei vai fazer com que ele se arrependa, rasgue suas vestes e encontre uma vida e sirva ao Senhor em inteireza de coração, em santidade, porque a palavra de Deus, a gente tem estudado isso, a palavra de Deus é que traz esse desejo de santidade para nós. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse estudo de hoje, pequeno estudo de hoje, é que, irmãos, nós já recebemos um reino, nós fazemos parte, né, em nome de Jesus, dessa geração que achou o livro da lei, dessa geração que não está buscando que Deus faça algo, mas que reconhece que Deus já fez algo sem que a gente merecesse. Repare que Josias recebe esse livro, esse reino, com 8 anos de idade. O que um jovem de 8 anos fez para merecer um reino? Absolutamente nada. Então o reino que nós recebemos é pela graça. E quais são as respostas que nós estamos dando por esse reino, para esse reino que nós recebemos? Então há um tremendo ensino de respostas que Josias começa a dar. Josias, o nome dele significa aquele que Yahvé cura.
Há uma geração curada sendo levantada em detrimento dessa geração ingrata, dessa geração murmuradora, dessa geração que não consegue compreender as bênçãos que o Senhor tem derramado e vivem, de certa forma, glorificando a si próprio ao invés de glorificar o Senhor, né? E essa geração, a gente tem entendido que o juízo dessa geração, que nós lemos lá em Romanos capítulo 1, é Deus entregar essa geração aos seus próprios desejos. Mas há uma geração que Deus cura, há uma geração que Deus estabelece o reino. Olha o que Hebreus diz: retenhamos a graça. Nós não estamos trabalhando para conquistar, nós conquistamos pela graça e por isso trabalhamos para que aquilo que o Senhor conquistou e que nós herdamos pela graça possa ser retido para a nossa vida. Que a gente não seja como Esaú, que por um direito, por uma fome momentânea, vendeu aquilo que ele tinha recebido pela graça, o direito da sua primogenitura. Então, irmãos, nós louvamos ao Senhor porque somos uma geração que temos recebido o reino do Senhor pela sua graça e por causa disso estamos buscando ao Senhor. Por causa disso estamos com o desejo de restaurar a cidade e por causa disso estamos com o desejo de reparar a casa de Deus, de encontrar a verdadeira palavra de Deus que já temos encontrado e nos arrependermos para que a gente possa avançar em direção a essa maravilhosa experiência que o Senhor tem nos dado. Porque independente, eu quero terminar com isso, independente do juízo que vier sobre a terra, independente do que os homens estão fazendo com os seus próprios, com as suas próprias vontades, há uma geração escondida no Senhor. Há uma geração que recebe a promessa de que vai ser guardada independente de qualquer coisa. É isso que nós precisamos entender. Apesar de o Senhor estabelecer esse juízo para Manassés e para Judá, ou melhor, para Judá por causa do pecado de Manassés e Amon, o Senhor falou para Josias, no capítulo 22 do livro de 2 Reis, versículo 19, visto que o teu coração se abriu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que te falei, o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, e também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então levaram o rei essa resposta. O que eu entendo, irmãos, é que essa geração, que é uma geração que se identifica com Josias, que tem entendido o encargo, a gratidão desse reino recebido, o encargo de buscar ao Senhor, o encargo de reparar a cidade, o encargo de trabalhar na edificação da casa, reparação do templo, o desejo de achar o livro da lei e achar a palavra que realmente vai nos confrontar. Quando Josias recebe a palavra, nós falamos disso, Josias chora, Josias rasga as vestes, porque confronta a sua vida com a palavra que estava sendo recebida. Não rejeiteis ao que vos fala, como lemos em Hebreus. Josias não rejeita. Josias, ao contrário, recebe. E essa é a geração dos vitoriosos, aqueles que não rejeitam a palavra, por mais que doa, por mais que rasgue o nosso interior. Muito mais do que as nossas vestes, essa palavra precisa rasgar o nosso interior. Nós não vamos rejeitar. E por causa disso, nós somos uma geração que o Senhor tem curado. Então que a gente possa crer nisso, que independente de juízo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus não teme juízo, porque ele entende que até a morte, para um filho verdadeiro de Deus, é uma promoção. Irmão, jamais um verdadeiro filho de Deus será derrotado. Jamais. Jamais. Não há a mínima possibilidade. Nada pode derrotar um verdadeiro filho de Deus. Então o Senhor diz, olha, vem um juízo poderoso sobre Judá, mas eu vou guardar você. E eu creio, irmãos, que aqueles que realmente estão em Deus, como diz Isaías 26, entra no quarto, fecha as portas sobre si até que passe o dia da ira do Senhor. O Senhor realmente tem se levantado contra a terra. O homem tem estabelecido os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, e o Senhor tem dado corda
Na nossa expressão, o Senhor tem dado chance para que o homem se arrepender, e uma vez que ele não se arrepende, o Senhor diz, então faça o que você deseja fazer, e entrega o homem ao seu próprio desejo. Esse é o pior juízo que pode acontecer a um homem. Então que a gente faça parte dessa geração maravilhosa de restauração, essa geração restaurada pela palavra, e que a gente continue a meditar nesse texto, né, porque tem muita riqueza. Glória a Deus. Deus abençoe.